Vencimento. Vencimento. Mas pera lá, professor, vencimento, isso aqui não é um negócio que a gente já aprendeu lá no direito das obrigações. Hã? Não é? Sim, nós já aprendemos, mas aqui eu tenho particularidades com relação aos títulos de crédito. Conceitinho básico, a gente, lógico, que lembra. Vencimento é o momento em que o crédito, representado pelo título, se torna exigível. Olha aqui, hein? E eu tenho que sempre ligar o termo vencimento com o termo exigibilidade. Sempre eu tenho que ter a relação que a gente aprendeu lá no segundo ano, nas obrigações. É a mesma coisa aqui. O vencimento é o momento a partir do qual o título passa a ser exigível, o título se torna exigível, o título pode ser cobrado pelo credor. Né? Essa é a ideia. O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela antes do vencimento, claro. Senão não tem razão de existir. Né? O sacado que paga uma letra antes do vencimento, falo, olha lá, sob sua responsabilidade. Então, pode pagar antes do vencimento? Pode, não tem problema. Aí é o devedor que decide, né? Não tem problema nenhum. Aquele que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado. Essa é a ideia do vencimento. Né? Cumpre a obrigação e deixa o credor de ter ali a exigibilidade, justamente porque, e obviamente porque, já recebeu o valor correspondente. Né? Relações que aparentemente são óbvias, mas que interferem muito nessa relação cambiária. Aí diz o artigo 33 da LUG que uma letra pode ser sacada à vista, a um certo termo de vista, a um certo termo de data e pagável num dia fixado. Olha lá. A LUG, então, nos traz aqui 4 modalidades de vencimento. E a gente, claro, vai analisar cada uma delas aqui, porque são muito importantes para a gente analisar em sequência, né, as situações, os efeitos que envolvem os títulos de crédito. Então, claro que, se eu pegar, por exemplo, aqui o vencimento à vista, né, quem sabe me dizer o que seria um título com vencimento à vista? Quem sabe me dizer? Vamos ver. Quem está acordado ainda, ou quem está aí, né? E queira responder. O que seria um vencimento à vista? Não, Matheus, cheque é um título de crédito. Tá certo, é uma ordem de pagamento à vista. Mas o que significa ser à vista? Paga na hora, olha lá, Ana, ó. Aí, Wellington, exigível desde a sua emissão. Olha aí, hein? Olha só. Que hora, Ana, é essa? Segura aí, Wellington, segura aí. A Ana falou que na hora. Que hora? À meia-noite. Hã? Aí que tá. Essa hora, na verdade, a gente tem que levar ao pé da letra a expressão jurídica à vista, quando o devedor, ó, vê o título. Essa regrinha a gente guarda no geral, mas claro que vai mudar para cada título ali. Eu não vou poder falar desde a emissão, Wellington, porque tem títulos que são ordem de pagamento, né? O cheque, por exemplo, é uma ordem de pagamento à vista. Então, ele é devido a partir da sua emissão. Ele não tem ali vencimento, né? A não ser o cheque pré-datado ou pós-datado, que aí temos uma exceção à regra. Mas os demais, eu não tenho essa data desde a emissão. Quando eu tenho, por exemplo, promessa de pagamento, né? Pagarei. Se eu pagarei, então é data futura, né? Aqui a gente tem que ter essa noção de que o título é emitido e entregue ao credor. Né? Vamos imaginar a regrinha do título ao portador. Olha lá, aí não é à vista, justamente. Porque o à vista é que eu tenho que entender qual é o momento. Por isso que o que você falou e o que a Ana falou não está errado. Desde a emissão, dependendo do título, é. Agora, pago na hora, mas em que hora? Hora em que o credor, que é aquele que porta o documento, porta o título, leva, ó, e mostra para o devedor. Quando o devedor tem à vista
do título, é a partir daquele momento que ele é exigível, né? Olha aí. Isso, Elton, pagarei, nota promissória não é à vista, porque tem data futura, né? Então depende do título, por isso que eu não posso falar em emissão. Depende de cada título. E mesmo assim desvirtuaram o cheque, né? Que seria o exemplo mais claro de título aí à vista, colocaram lá o pré-datado, pós-datado, que joga isso lá para frente, né? Depois nós vamos detalhar isso no cheque também. Olha lá. Então, vamos lá o à vista, ó. A letra à vista é pagável à apresentação. Opa, a apresentação. Deve ser apresentada a pagamento dentro do prazo de 1 ano. A lei diz um prazo aqui, ó. A contar de sua data. Então, à vista, no caso da letra de câmbio, ela tem um prazo de até 1 ano, desde a data da emissão, para que ela seja apresentada para o devedor. Olha aí. Para que ela seja apresentada ao devedor. Então, a letra de câmbio vence, aliás, à vista, né? Vence com a apresentação do título ao sacado. À vista dessa única via de letra de câmbio, pagará a Vossa Senhoria a importância de... Isso aqui está entre aspas, porque é o termo expresso que tem que constar numa letra de câmbio. À vista é a regra da letra de câmbio. Porque é quando o título é apresentado para o devedor. Olha lá, é quando ele vê, por isso é à vista, é quando ele vê o documento, certo? Olha aí. Então, esse não tem muito segredo, mas como eu disse, tem as diferencinhas, por isso que eu falei para o Elton lá, não dá para dizer que é emissão, né? Porque depende de cada caso, tá? Então, a gente guarda primeiro essa ideia de que o à vista é quando é apresentado, né? Eu determino que o vencimento é no momento em que o credor apresenta o título de crédito para o devedor. Ponto. Ok? Vencimento em dia certo. Então, aqui eu tenho um dia fixado, dia determinado. Olha lá o exemplo lá embaixo, ó. Aos 21 de março de 2019, pagará Vossa Senhoria por essa única via de letra de câmbio a importância de... Então, aqui eu tenho um dia certo, 21 de março de 2019, né, que eu fiz questão de manter o mesmo material do ano passado, inclusive, olha aí, quando eu tinha Empresarial 2. Então, olha quando que eles estudaram títulos de crédito no começo do ano. Né? Se fosse para vocês, o vencimento aqui, um dia certo, seria 3 de setembro de 2020. Então, eu tenho dia determinado, né? Não tem prazo, não tem vista, é o dia, mês e ano previamente estabelecido. Certo termo da data. Certo termo da data. Olha só, vencimento a certo termo da data. Agora, analisando as expressões aqui, a gente já entende. Quando eu falo termo, expressão jurídica que significa tempo, prazo. Prazo. Contado a partir de quando? Da data. Então, eu tenho um prazo estabelecido, um prazo certo, que se conta a partir de uma certa data. Certo? O vencimento ocorre com o transcurso de prazo fixado pelo sacador, que começa a fluir da data do saque. Aí eu posso usar a expressão do Elton aqui, para falar que é da emissão, mas aqui, a partir da emissão, eu vou contar um prazo, né? E, transcorrido o prazo, vencido está o título. Olha o exemplo lá. Há 6 meses desta data. Qual desta data? Qual desta data? Ó, data do saque. Data do saque. Há 6 meses desta data, pagará a Vossa Senhoria por essa única via de letra de câmbio, a fulano, a importância de... Então, olha o prazo de vencimento ali. 6 meses a contar da emissão do título. Tá? Então, conta certinho o prazo de 6 meses, a partir dali eu tenho o vencimento. E certo termo da vista, também a expressão nos ajuda, né? O certo termo da vista significa um prazo determinado que é contado a partir da apresentação do título. O vencimento ocorre pelo transcurso de um prazo fixado pelo sacador, que emite o título, é o emitente, né? Que se inicia na data do aceite do título. Olha aqui outra forma da gente falar que o momento onde ocorre
a apresentação. Se vocês se lembram do Instituto do Aceite, que a gente estudou algumas aulas atrás, a gente sabe que o aceite é quando o título ocorre, né, é utilizado, é praticado, é efetivado, quando o título é apresentado para que o sacado aceite, né, dê a sua confirmação. E é nesse momento em que ocorre a vista do título. Por isso o termo da vista, né? Nós vamos ver que vencimento à vista é justamente no momento do aceite. Por isso que eu falei que em alguns títulos, eu não vou nem falar em aceite, porque quando eu apresento já é para fazer o pagamento. Ali já é o vencimento do título, né? Não precisa falar em aceite, ali vai ser o pagamento efetivado. Agora, nesse exemplo aqui, do certo termo da vista, a partir do momento em que é feito o aceite do título, que é quando o devedor principal ali posta sua assinatura, confirmando a validade jurídica do título, eu vou contar um prazo determinado. Aí está lá o exemplo. Em 3 meses após o aceite, ou a partir do aceite, pagará a Vossa Senhoria por essa única via de letra de câmbio, etc. Certo? E a partir dali, então, a gente faz essa contagem de prazo a partir da vista. Então, resumindo aqui, ou o pagamento o vencimento ele é à vista, ou seja, a partir da apresentação do título ao devedor. Ele é pagável num dia pré-fixado, dia, mês e ano, né? Em alguns casos até com hora marcada. Ele é pago com a contagem de um tempo a partir da apresentação do título ao devedor, ou com a contagem de um tempo a partir da data da emissão do título, do saque do título. E aí eu tenho as modalidades de vencimento. Ok? Eu falo em vencimento ordinário e extraordinário. O ordinário, obviamente, é aquele em que o surgimento da exigibilidade do crédito se configura com o transcorrer do tempo previamente determinado. Vencimento ordinário é o vencimento que a gente analisou até agora. Desde que cumprido certinho, atingiu o prazo de vencimento, a partir dali nasce a exigibilidade. Beleza. O que nos interessa mais aqui é o extraordinário, né? Que dá até para dizer aqui, vencimento antecipado do título de crédito. Olha só. Artigo 43 da LUG, o portador de uma letra pode exercer os seus direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros cobrigados, e aqui está o termo que nos interessa, mesmo antes do vencimento, que para nós aqui significa dizer um vencimento extraordinário, ou seja, um vencimento antecipado do título de crédito, se, em primeira situação, houve recusa total ou parcial de aceite. Nós já falamos disso lá na aulinha do aceite. Se eu levo o título para o sacado, o devedor principal, postar o aceite, e ele se nega, ele fala, não, eu não devo. Aí eu tenho o vencimento antecipado, só que contra o sacador. Aquele que emitiu o título, certo? Porque o devedor principal se nega e diz que não é devedor daquele valor correspondido ali no título. Então, a recusa de aceite é motivo de vencimento extraordinário. Depois, nos casos de falência, que a gente vai aprender, então tá aqui, falência do sacado, falência do sacador. São outras duas situações que a gente vai ver também o vencimento extraordinário. Então, concluindo aqui da letra da lei, o que a gente tira? Recusa de aceite, então, é caso de vencimento extraordinário. Tá lá. Como o aceite é facultativo, a gente já aprendeu isso, né? Se houver recusa, olha lá, recusa do aceite pelo sacado, ocorre o vencimento antecipado em relação ou com relação ao sacador. Isso aqui que é importante. Se o sacado se nega a apostar o aceite, e até digo quando for o caso, nós já falamos que tem casos que não vai ter aceite, né? Mas quando for o caso, houve recusa do aceite, aí o vencimento ocorre antecipadamente contra o sacador. Cuidado, porque esse vencimento não é contra o sacado, porque ele já se recusou, né? Então, vence contra o sacador, tá? Depois, na letra B, falência do sacado ou do sacador, né? Essa previsão que ainda a gente vai estudar, ela está lá no artigo 77 da LF, que é a nossa famosa lei de falências, né? A lei 11.101 de 2005, que a gente vai estudar no 4º bimestre, né?
não tanto quanto deveríamos, mas vamos estudar. O que diz o artigo 77? A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios. Olha lá, essa é a parte que nos interessa. Seja sacado, seja sacador, né, como co-obrigado, se tiver falência, vencimento antecipado, vencimento extraordinário. Aí está lá a explicaçãozinha para vocês, depois a gente tem mais detalhes na falência, né? Em caso de vencimento extraordinário, haverá redução do valor do título de acordo com as taxas bancárias vigentes no local do domicílio do credor. Obviamente, vencimento antecipado, então, se eu tiver juros sendo cobrados ali, eu preciso descontar e abater os valores, né? Porque o vencimento está sendo adiantado, tá? O vencimento está sendo adiantado.